Oi, boa tarde, meninas. Então, continuando a série, né, dos vídeos ao vivo, hoje eu vou falar de um tema muito importante, que eu acho que é o primeiro tema em todas as etapas numa mulher que se descobre num relacionamento abusivo, de uma mulher que sofre violência e tudo mais. A primeira coisa é ela se perceber que ela sofre violência, que ela está num relacionamento abusivo. Porque é a etapa mais difícil e a mais demorada, a mais longa. Então, eu falo que isso aconteceu comigo, né? Eu já tive um relacionamento abusivo, né? Há muitos anos atrás, graças a Deus. E eu acho que a etapa mais difícil e mais demorada e a mais dolorosa foi eu me perceber como vítima, tá? Principalmente porque eu ocupava uma posição que eu trabalhava, por exemplo, na parte de assistência, né, como psicopedagoga. Eu trabalhava no setor de psicologia da educação, uma pessoa que estudou e tudo mais, e eu não conseguia enxergar que eu sofria violência, né, que eu tinha um relacionamento abusivo. E eu fui acordando conforme eu fui estudando. Eu estudava, na verdade, eu acho que eu fui percebendo quando eu entrei na faculdade, porque as professoras traziam assim textos, reflexões nas próprias aulas do curso que eu fazia, que falavam um pouco da história da mulher, falavam das questões de gênero. E aí eu comecei a me dar conta que, opa, eu não estava na posição da pessoa que estava lá para ajudar os outros, que eu estava na posição de quem estava precisando ter a assistência. Mas eu demorei para perceber. E isso começou a dar as primeiras crises no meu relacionamento, quando eu estava na faculdade. Por quê? A faculdade, o estudo, ela empodera a mulher. E aí você começa a perceber, a se dar conta de qual posição que você ocupa. E eu estava percebendo que eu ocupava o papel de quem estava num relacionamento abusivo. E isso começou a dar mais confronto no casamento, porque, por exemplo, quando você se percebe como vítima, como alguém que sofre algum tipo de violência, e quando você começa a despertar, aquela pessoa que está acostumada a dominar, a te dominar e tudo mais, ela vai ter um desequilíbrio da situação. Então, o que acontece com ela? Ela vai querer te dominar cada vez mais. Pode ver que muitas mulheres, quando entram na faculdade, acaba o casamento. Então, eu vejo isso muito em alunas minhas na faculdade hoje. Elas entram na faculdade, elas começam a sofrer violência física, que elas não sofriam antes. Por quê? Porque elas começam a perceber que elas estão num relacionamento de abuso psicológico, de abuso financeiro, moral e tudo mais. Elas antes eram aquela mulher que faziam tudo em casa, eram aquela mulher que a dona de casa perfeita. E quando elas começam a questionar, a refletir sobre algumas coisas, elas começam a ver que, opa, a casa não é só da mulher, a casa é dos dois. Os dois trabalham fora, então os dois têm que fazer o serviço de casa. E aí começam a entrar, né? Quando ela começa no discurso da igualdade de direitos, né? E na igualdade de deveres, isso pesa para alguns homens. Então isso aconteceu comigo. E aí, eu acho que a fase mais demorada e mais difícil é a mulher se identificar, a mulher perceber que ela sofre violência doméstica, que ela está num relacionamento abusivo. E como ela percebe isso? Tendo acesso a conhecimento e aos conceitos do que é isso. Por exemplo, a gente vai pensar na Lei Maria da Penha. Quais são os 5 tipos de violência doméstica e violência de gênero? Porque a Lei Maria da Penha, ela fala de violência relacionada ao gênero feminino, seja da mulher cis ou da mulher trans. Então, o que acontece? Violência física, que a gente mais está acostumado a saber, que é a que tem agressão física, lesão corporal, bater, essas coisas, empurrão, puxar cabelo. Violência psicológica é aquela que vai ter o quê? Por exemplo, se a mulher quer separar do marido e ele ameaça a tirar os filhos dela, é uma violência psicológica. Se ameaça, qualquer tipo de ameaça vai envolver violência psicológica,
ou humilhar, qualquer coisa desse tipo. A violência moral está relacionada à humilhação, a você minimizar a pessoa, a você expor a pessoa, expor a intimidade. A violência, na violência moral entra também a questão da violência religiosa. Às vezes a mulher ela quer ir numa igreja, o marido não gosta que vai, então tudo isso. Aí vai ter a violência patrimonial, que envolve a parte financeira, muito comum, várias mulheres sofrem isso, trabalha o mês inteiro e deixa o salário na conta do marido. O marido que administra sozinho a parte financeira, isso é violência patrimonial. Pegar empréstimo no nome da mulher, sujar o nome dela, violência patrimonial. E aí vai ter a violência sexual. Nos casamentos tem sim violência sexual. Por exemplo, se se a mulher ela não quer ter relação sexual e o companheiro força, é violência sexual. Expor a intimidade do casal. Esses homens que pegam, por exemplo, nudes que a esposa mandava e depois expõem. Isso também é crime. Então, tudo isso são tipos de violência. E quando a mulher ela conhece esses conceitos e ela se dá conta que ela está num relacionamento abusivo, que ela sofre violência, é a etapa mais difícil para ela, porque ela se colocar no papel de vítima, ela se dá conta que aquela pessoa que para ela é o amor da vida dela, aquela pessoa leva a ela uma frustração, uma decepção e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque no grupo eu recebo muitas mulheres que estão em relacionamento abusivo e chegam, mas será que eu sofro violência? Mas ele não me bateu, ele só não deixa eu usar tal roupa, ele não deixa eu usar o cabelo assim, ele não deixa eu passar batom. Isso é relacionamento abusivo, você está assim num relacionamento abusivo. Se a pessoa tenta fazer qualquer coisa nesse sentido, ela está abusando. E a etapa mais longa, eu falo pela minha experiência, né, de um relacionamento antigo, abusivo que eu tive, que eu demorei anos para identificar. E esses anos causaram sequelas absurdas para mim e para os meus filhos mais velhos, né? Porque como eu não identificava, as crianças acabavam sendo também expostas, né? Então, eu tô falando disso porque às vezes vem aquele questionamento: nossa, fulana, o marido faz isso com ela e ela não larga dele. Talvez porque ela não identifica, talvez porque ela não percebe que ela sofre, que ela está assim no papel de vítima. Então é isso que eu queria falar. Tem algumas pessoas ao vivo, pessoas que eu tô morrendo de saudade, que faz tempo que eu não converso. Mas tá tudo bem, gente. Eu tô começando a postar uns vídeos, porque como passou mais tempo agora, né? Eu acho que agora eu tô conseguindo a ter mais liberdade, né? De tocar em alguns assuntos, tendo mais força, mais empoderamento mesmo. Então, por isso que eu tô começando a postar esses vídeos. E assim, é muito importante essa questão da identificação. A gente que já consegue identificar o que é uma violência doméstica, uma violência contra a mulher, a gente fazer com que outras mulheres consigam perceber. Às vezes, se a gente chegar para uma mulher que está toda apaixonada pelo marido dela, chegar para ela e falar assim: ó, você não percebe que ele é abusivo? Você não percebe que ele tá te humilhando? Você não percebe que quando ele te pede isso ou faz tal coisa, ele tá te expondo? A pessoa não vai aceitar, porque ela tá naquela coisa do relacionamento, né? Mas se a gente vai chegando devagar, mostrando, falando: nossa, eu li sobre que não é só violência física, que existe a violência psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual, que isso também ocorre num casamento, que isso não pode ser assim. Às vezes a gente ajuda mais do que a gente batendo de frente. Então é isso, gente. Um beijo para todo mundo, para vocês todas que sempre estão aí, tá? Saudade de vocês. Tchau.